Hoje a gente vai explorar um dos capítulos mais curiosos de toda a literatura antiga, Gênesis 10, que ficou conhecido como a Tábua das Nações. É um texto fascinante que funciona como um tipo de mapa do mundo. Só que, em vez de usar rios e montanhas para definir fronteiras, ele usa genealogias. Para a gente entender o contexto, a cena é a seguinte: o grande dilúvio acabou de passar. O mundo, de certa forma, foi reiniciado e a humanidade inteira precisa recomeçar, literalmente, do zero. E toda essa nova humanidade vem de um único núcleo familiar: Noé, seus 3 filhos e as esposas deles. É isso, 8 pessoas no total. E aqui vem a premissa que é, assim, impressionante. O capítulo afirma que todo e qualquer povo, tribo e nação do mundo antigo descende diretamente dessa única família. É uma declaração bem radical sobre uma origem compartilhada. O que a gente vai ver agora é exatamente essa história. É bom pensar nela como uma espécie de mapa de identidade antigo, que tenta explicar não só de onde os povos vieram, mas como eles se relacionam entre si. A narrativa começa pelo primeiro filho, Jafé. A história dos descendentes dele é contada como uma grande expansão em direção ao mar, aos povos que viviam nas ilhas e nas costas. Aí o texto nos dá uma lista de nomes: Gomer, Magog, Javã. Mas olha, por público da época isso não eram só nomes, eram identidades. Eram os ancestrais de povos reais que viviam ali nas bordas do mundo conhecido, ao redor do Mediterrâneo e do Mar Negro. E esse é o desfecho para a linhagem de Jafé. A citação basicamente resume o legado deles. Eles se espalharam pelas Ilhas das Nações e, a partir daí, surgiram línguas e culturas diferentes. A diversidade humana começando a tomar forma. Agora, a gente passa para o segundo filho, Cã. E aqui o tom da narrativa muda, viu? Muda bastante. O foco deixa de ser a dispersão e passa a ser a concentração de poder, a fundação de reinos, a demarcação de territórios. A lista de filhos dele, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, é tipo um quem é quem das grandes potências e dos vizinhos de Israel. Mizraim, por exemplo, é o Egito. Cuxi é a Etiópia. E Canaã, bem, esse nome vai ser importantíssimo para o resto da história. Mas dentro desse clã todo tem um nome que se destaca. O texto até dá uma pausa na lista para focar em um neto de Cã que acabou virando uma lenda. Nimrod. Ele é descrito como o primeiro poderoso na Terra, sabe? O protótipo do rei guerreiro. O primeiro grande construtor de cidades depois do dilúvio. Ele representa uma nova forma de poder, um poder mais centralizado no mundo. O interessante aqui é a geopolítica da coisa. O texto diz que Nimrod fundou cidades super importantes em 2 regiões que se tornariam superpotências: Sinar, que é a Babilônia, e também a Assíria. Ele é colocado ali como a figura central da Mesopotâmia. Deixando Nimrod de lado por um momento, a narrativa volta para outro filho de Cã, Canaã. E nesse ponto a descrição vira quase um documento legal, definindo as fronteiras do território dele com um detalhe impressionante. E olha, isso não é um detalhe à toa, não. Povos como os Jebuseus e os Amorreus são mencionados. Para quem estava lendo ou ouvindo isso na época, esses nomes tinham um peso enorme. O capítulo está fazendo mais do que um mapa de famílias. Ele está montando o cenário para os conflitos futuros pela terra que, mais tarde, seria prometida a Israel. E finalmente a gente chega em Sem, o terceiro filho. A linhagem dele é apresentada com um detalhe muito curioso, quase um enigma que fica pairando sobre a geração dele. Seguindo o padrão que a gente já viu, o texto lista os filhos dele. Mas a linhagem que vai ser crucial para a narrativa bíblica daqui para frente passa por um deles em específico, Arfaxade. Então o foco vai se fechando como se fosse um zoom, de Sem para Farxade, depois para Salá, até chegar num homem chamado Eber. E é o nome de um dos filhos de Eber que introduz o tal mistério. O nome do filho era Peleg. E a narrativa para, de repente, só para nos contar uma coisa sobre a época em que ele nasceu. Isso levanta a grande questão dessa parte. O que significa exatamente essa tal divisão da terra? E aqui está o versículo enigmático. O nome Peleg soa parecido com a palavra hebraica para divisão. Mas que divisão é essa? Seria uma divisão de línguas, como a da Torre de Babel, que vai ser contada logo no próximo capítulo? Ou seria uma separação geográfica, dos continentes? O texto lança o enigma e nos deixa nesse suspense. Então, quando a gente junta todas as peças, o que esse capítulo se revela é um grande mapa conceitual.
Um projeto para explicar como toda a diversidade do mundo antigo, na verdade, veio de uma única fonte familiar. Resumindo, os papéis de cada filho são bem distintos. Jafé está ligado à expansão marítima, mais distante. Cã é o ancestral dos grandes impérios e dos povos vizinhos de Israel. E Sem, cuja linhagem presenciou a divisão da terra, é a linha que a narrativa bíblica vai continuar seguindo até chegar em Abraão. E o capítulo termina com essa afirmação poderosa, amarrando todas as pontas. É uma declaração final de que todos têm uma origem em comum. Um lembrete de que por trás de toda a diversidade de nações existe uma única família humana. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Gênesis 10 é mais que uma lista. É um jeito de construir uma visão de mundo, de dar sentido à diversidade e de definir o lugar de um povo no meio de todos os outros. A questão que fica é, como uma visão de mundo que é moldada por genealogias, por ancestralidade e não por fronteiras, muda a forma como um povo se vê e vê os outros.